Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, e outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eu tomo a escritura que se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, versos 19, 20 e 21, para a nossa meditação nesta manhã. Eu quero falar um pouco sobre exemplos. A palavra nos diz para a gente criar criar nossos filhos no caminho correto. E quando ela crescer, isto nunca sairá dela. O profeta fala na mensagem Influência. Ele diz que um dos grandes males da criação deste dia é a falta de exemplo de pais pios, pais cristãos. Nós sabemos que a criança, até por volta dos 7 anos, ela observa o que os pais dizem, mas a partir dos 7, elas passam não mais tanto observar, elas já não dão mais tanta atenção ao que os pais dizem, mas elas dão atenção ao que os pais fazem. Então, a neurociência diz que nós temos em nosso cérebro algo chamado neurônios espelho. Isto nos leva a copiar, imitar aquilo, o comportamento, a postura que nós vemos nos outros. Então, às vezes os pais, eles fazem uma grande coisa, levando os filhos para a igreja, para a escolinha das crianças, mas depois eles desfazem tudo aquilo que a criança aprendeu. Os pais desfazem aquilo com seus maus exemplos. Devemos entender que as palavras, elas convencem, mas os exemplos arrastam. Nós podemos convencer as pessoas com as palavras, mas depois nós desfazemos tudo aquilo, se o nosso exemplo for contrário. O profeta disse na mensagem Influência, ele disse: quando eu vou pregar em um velório, eu nunca uso demasiado tempo em dizer o que aquela pessoa foi, porque o exemplo que ela deixou, se for contrário ao que eu disse, então o exemplo que ela deixou desfará aquilo que eu disse. E nós, que somos pessoas adultas, sensatas, nós damos pouca atenção ao que as pessoas dizem, mas nós damos total atenção ao que as pessoas fazem. E a melhor maneira de convencer alguém é com o exemplo. Se você quer salvar a sua família, o profeta nos ensina a gente aplicar o sinal em casa. Mas antes que você queira salvar filho, filha, mulher, marido, você tem que estar salvo primeiro. Você tem que ser o exemplo. Você tem que convencer com o exemplo. Lembre-se,
As crianças confiam em palavras, mas as pessoas que já têm um certo grau de experiência, elas observam as ações, o comportamento. Napoleão Bonaparte foi um homem que, como poucos, tinha entendimento disso. Não é à toa que ele foi um tão grande homem, porque ele sabia o valor do exemplo. Certa vez, o seu exército estava se preparando para uma das maiores batalhas. As forças adversárias tinham um contingente 3 vezes superior ao seu, além de um equipamento mais moderno. Napoleão avisou aos seus generais que ele estava indo para a frente de batalha. E os generais tentaram convencê-lo a mudar de ideia. Eles diziam: comandante, o senhor é o império. Se o senhor morrer, o império morrerá. A batalha será muito difícil. Deixe que cuidaremos de tudo. Por favor, fique, confie em nós. Tudo em vão. Não houve nada que o fizesse mudar de ideia. No meio da noite, o general Junot, um dos seus brilhantes auxiliares e também um amigo, o procurou de novo e tentou mostrar o perigo de ir para a frente da batalha. Napoleão olhou ele nos olhos com firmeza e disse: não tem jeito, eu vou. Mas por que, comandante? Perguntou o general. E Napoleão disse: é mais fácil puxar do que empurrar. Ou seja, é mais fácil você levar as pessoas a lutarem através do exemplo do que tentar empurrá-las através de palavras. Então, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, na mensagem Influência, parágrafo 25, o profeta nos diz algo grande. Ele diz: uma das grandes carências de nosso dia hoje na América e no resto do mundo são pais pios para firmarem uma influência sobre seus filhos. Os pais deste dia têm se afastado dos princípios das Escrituras. Eles desejam mais da moda do mundo, e as igrejas fizeram a mesma coisa. E ao fazerem aquilo, nós deixamos isto frouxo e trazemos o mundo para dentro da igreja. E essa é a razão que nós temos este grande dia de, se eu digo isto respeitosamente aqui perante estes jovens, a razão é que nós temos tantos marginais e assim por diante, assim como eles chamam isto, pessoas de mau caráter. Muito disto é devido à vida no lar, pela qual eles foram influenciados nos seus primeiros dias. Eu permaneço crendo naquilo. A Bíblia disse: crio a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela atingir a idade da responsabilidade, ela não se apartará disto. Agora veja, o rei Uzias havia sido um menino que havia sido criado com pais numa tal posição, até que isto o influenciou. Olhe num de nossos grandes americanos, que eu poderia pensar foi Abraham Lincoln. Ele certamente foi merecedor de todo o crédito que lhe é dado, e ainda mais. Ele teve um mau começo, nasceu em um lar pobre e não tinha condições de poder ter uma educação escolar. Escrevia na areia. Nós entendemos que os únicos 2 livros que ele sempre possuiu em sua vida, até que ele tinha por volta de 21 anos de idade, foram a Bíblia e o Progresso do Peregrino, ou isso talvez tenha sido o livro dos Mártires, por John Fox. Foi um daqueles livros, porém, vocês veem, o que aquele homem leu
isto influenciou a sua vida. E aquela é a mesma coisa que é hoje. Nossos mercados estão tão acumulados de vulgaridade e sujeira para envenenar as mentes de nossas crianças. E então nós colocamos a culpa neles. Quando eu penso, muitas vezes isso pertence a nós, pessoas cristãs, que não nos firmamos pela coisa que é correta e temos aquelas coisas afastadas das nossas estantes e assim por diante. E então, em nossos lares também, pois nós deixamos afrouxar e permitimos todas essas vulgaridades e coisas assim entrar em nossos lares para influenciar nossas crianças. Porém, o rei Uzias, havia sido criado corretamente. E ele foi, nós entendemos, agora em 2 Crônicas 26, você pode ler a história que, na idade de 16 anos, ele foi feito rei, depois da morte de seu pai. E ele se tornou um rei aos 16 anos. Havendo tido aqueles pais pios, ele começou corretamente com seu reino de fazer aquilo que era correto. Ele nunca serviu de instrumento a opiniões populares ou políticas daquele dia. Ele serviu a Deus. Agora, aquele é um bom homem pelo qual ser influenciado. Um homem que toma sua posição por aquilo que é correto. No tempo de quando a opinião popular está correndo ao contrário e políticos estão correndo ao contrário, porém um homem que se firma corretamente no caminho. E este é o valor de pais pios, valor de pastores pios. Nós ainda temos bons pais, nós ainda temos bons pastores, nós temos a Bíblia, nós temos a mensagem pela qual nos influenciar pelas coisas corretas. Nunca permita, meu irmão, minha irmã, que as influências do mundo sucumbam, cubram, afoguem aquilo que você aprendeu de mais importante. Por isso Paulo disse, persiste em ler. E eu repito constantemente, diariamente, me perdoem por eu ser repetitivo. Mas se eu tiver que ser culpado por alguma coisa, eu quero ser culpado disso. De eu ser repetitivo demais, de sempre dizer a mesma coisa. Tire um tempo para Deus. Porque as pessoas tiram tempo demais para o celular. As pessoas tiram tempo demais para trabalhar. Às vezes tiram tempo demais para estudar. E todas estas coisas, se nós não tirarmos um tempo para Deus, isto vai soterrar o Evangelho que está dentro de nós. E veja, tudo que o diabo quer é que nós ocupemos todo o nosso tempo com as coisas naturais. Não estou falando de nada de pecado, não. Estou falando de coisas boas, trabalhar, estudar e fazer somente coisas boas. Satanás quer que a gente ocupe todo o nosso tempo com coisas naturais, para que a gente não tenha tempo para as coisas espirituais. Por quê? Porque tudo aquilo que você não usa, definha. Se você pegar qualquer homem, mulher, forte, você coloca ele na cama durante um mês, sem andar, veja o que acontece com suas pernas. Se tornam flácidas, moles e fracas. Depois de 2 meses, está pior. Depois de 3 meses, então, é capaz, ele nem consegue andar mais. Por quê? Porque ele não usou. Tudo aquilo que você não usa, definha. Lembre-se, tudo aquilo que você não valoriza, você perde. Então, persiste em ler. Se você tem alguém a quem você ame, que você quer que seja salvo, exerça uma influência sobre essa pessoa. Se é seus filhos, seus entes queridos, faça culto doméstico e você estará trazendo sobre essas pessoas aquilo que as motivará. Lembre-se,
Palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Lembre-se, Deus te escolheu. Deus fez de você um cartaz. Deus quer que, ao olhar para você, as pessoas se lembrem dele. Deus quer que, ao olhar para você, as pessoas tenham consciência de que existe uma lei e de que existe o correto. Embora as pessoas façam, o mundo está fazendo o errado, mas Deus quer que, ao olhar para você, as pessoas lembrem de que existe o correto. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.